dia a todos. Eu sou a Scarlett, analista de Customer Success na TOTUS. Nós preparamos este webinar para apoiar sua empresa em relação às notas de espelho e nós vamos enviar para vocês essa gravação por e-mail e ela também será disponibilizada em nosso canal do YouTube. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem usar o bate-papo que as perguntas serão respondidas no final da apresentação. Hoje nós vamos contar com a apresentação da nossa especialista Bruna Mamed e também vamos contar com o apoio da analista de Customer Success Isadora. Bom dia, Bruna. Bom dia, Scarlett. Novamente, obrigada aqui por promover mais esse encontro para a gente compartilhar um pouco de conhecimento, das dicas aqui do TOTUS Retaguarda com os nossos clientes. Bom, e sobre o conteúdo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as notas fiscais espelho. A gente sabe que nota fiscal é um assunto super crítico, super importante, e até pela complexidade, né, acredito que por ser um envio de documento fiscal para o governo, não pode ser uma coisa tão simples, tão objetiva, a gente tem bastante dificuldade e a ideia deste webinar de hoje é a gente compartilhar um pouco desse conhecimento e facilitar um pouco aí a operação de vocês no dia a dia. Então, seguindo aqui com o conteúdo, a gente vai trazer, assim como os demais webinars, bastante na teoria, né? Vou explicar um pouco dos porquês e comos, e vou trazer também o TOTUS Retaguarda aqui para a gente ver na prática, ok? Então, falando da nota espelho, né? Entendendo o que é uma nota espelho aqui no Retaguarda. No TOTUS Retaguarda, é possível gerar uma nota fiscal utilizando os dados de outros documentos fiscais já lançados no sistema. Essa rotina é denominada como nota espelho. Então, a gente pode utilizar os lançamentos registrados de nota fiscal, né, de compra ou de venda, ou até mesmo dos cupons fiscais lá do PDV. Ou pode ser até um cupom de venda ou cupom de troca. Então, tudo aquilo que já foi lançado, que já foi realizado anteriormente no TOTUS Retaguarda ou no TOTUS PDV, a gente consegue converter em uma nota fiscal. Então, não vai haver necessidade de informar manualmente quais são os produtos, as quantidades, valores, para quem que a gente está mandando a nota ou até mesmo de quem que a gente está recebendo essa nota, uma vez que já está tudo no sistema. Tá? As opções de quais são os tipos de nota espelho que ficam liberadas para vocês depende da liberação da rede ou da franquia. Tá? Caso vocês identifiquem algum tipo de documento que vá facilitar o dia a dia de vocês, mas não esteja liberado para utilização, entre em contato com a sua rede ou com a sua franquia, que aí eles vão avaliar, ver se faz sentido liberar ou não. Tá? Então, não é a TOTUS ou não são vocês quem liberam os tipos de documento para nota espelho. É sempre o gestor, é sempre o gestor da rede ou da franquia, tá? E também lembrando que todas as parametrizações aqui da guia fiscal no TOTUS Retaguarda são refletem para todas as centrais e lojas. Por isso que é tão importante eles validarem se vai ser liberado ou não para todo mundo. Se eles entenderem que é alguma coisa bem específica da loja de vocês, provavelmente eles vão orientar a fazer a nota manual. Se ele entender que vai agregar valor para todas as centrais e lojas, aí vai ser liberada a configuração para a utilização de todo mundo mesmo, tá? E aí, como que a gente entende quais são as notas espelhos disponíveis para utilização? Tá? No TOTUS Retaguarda mesmo, na guia fiscal, em notas fiscais, a gente vai ter a opção novo, e aí tem documento fiscal baseado em uma nota espelho. Clicando nessa opção, ele vai trazer aqui para a gente todos os tipos de documento espelho liberados aí para a rede de vocês. Aqui na minha rede de teste mesmo, ele traz essa sequência, e lembrando que para cada rede a configuração, a nomenclatura pode ser um pouco diferente. Podem ficar tranquilo que vai ser objetivo, vai ser fácil de identificar do que se trata aquele tipo de documento nota espelho, mas o nome pode mudar um pouquinho aqui do meu exemplo para a base de vocês mesmo, tá? A única coisa interessante aqui que é válido ressaltar é que todo tipo de nota espelho que começa com NFE trata-se de uma nota fiscal de entrada. Todo tipo de documento começa com NFS é uma nota fiscal de saída, ok?
E aqui nesse webinar eu vou trazer, acredito que os 3 principais tipos de documento espelho utilizados aqui pelo varejo. Eu vou trazer no detalhe a nota espelho de devolução para fornecedor, uma nota espelho baseada em um cupom de venda e a nota espelho baseada em um cupom de troca. Acredito que esses 3 tipos de documentos sejam suficientes, né, necessário para vocês entenderem como que funciona essa operação de nota espelho aqui no TOTS Retaguarda. E eles já abrangem aqui todas as operações de identificar produto, fornecedor e tudo mais. Então, começando aqui pela nota devolução para fornecedor. Então, toda vez que vocês tiverem uma nota de compra, né, o fornecedor mandou alguns produtos para vocês naquele pedido de venda, de compra, desculpa, e vocês receberam a nota fiscal de compra. Se eventualmente nessa nota fiscal ficou algum produto com defeito ou algum produto que veio incorreto e vocês precisam, por algum motivo, fazer a devolução de alguns produtos, pode ficar tranquilo que a nota espelho vai facilitar bastante essa operação. Tá? Então, a gente consegue identificar aquela nota de compra para espelhar ela para uma nota de saída. Então, após escolher o tipo de documento, né, nota espelho saída, né, o NFS, devolução para fornecedor, pode ter uma nomenclatura diferente, tá? Aqui do meu exemplo para a base de vocês, mas vai ficar bem simples como saída de devolução fornecedor, alguma coisa parecida com isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer depois de escolher o tipo de documento é a gente preencher os filtros. Então, temos o filtro aqui de data de emissão ou data de movimentação para poder localizar aquela nota de entrada que a gente registrou anteriormente, que a gente já importou o XML, que ela já está no sistema. Tá? A data de emissão é a data que o fornecedor emitiu a nota, é a data que está lá na DANF mesmo. E a data de movimentação é a data que vocês integraram ela no sistema. Então, vocês podem escolher um desses 2 filtros para poder buscar a nota. Ou também a gente pode utilizar o número de documento, né, ou o número do pedido, que aí é onde a gente vai identificar mais objetivamente a nota. Só é importante ressaltar que se vocês preencherem o número do documento fiscal, né, o número da nota, o período, né, a data, ela deve bater, tá? A gente não tem como buscar uma nota fiscal do dia de hoje, por exemplo, data de emissão, o dia de hoje, só que a nota foi movimentada no mês passado. Então, nessa dica, né, quando vocês forem utilizar um filtro por número de nota, coloquem uma data mais abrangente, né, ou o semestre, ou o mês, que vocês sabem que a nota foi emitida, para poder buscar a nota, ok? E aí, uma vez que vocês filtraram, que vai trazer os resultados, a primeira coisa que a gente precisa fazer é informar qual que é a nota, né? Então, vocês vão localizar a nota e aqui na primeira coluna nós temos umas caixinhas de seleção para escolher quais são as notas que vocês vão fazer a devolução, né? Fazer a nota espelho de devolução. Então, depois de escolhida a nota, a gente precisa informar quais são os itens que vocês vão devolver. Então, aqui embaixo, no agrupador dos produtos, a gente também tem as caixinhas de seleção e devemos marcar apenas os produtos que serão devolvidos. E, por fim, a gente precisa informar a quantidade. Então, temos uma coluna de quantidade devolvida. Nesse exemplo que está aqui na tela para vocês, o produto da primeira linha, na nota fiscal de compra, consta 100 unidades. Porém, se eu for devolver apenas 3 unidades, por exemplo, que vieram com defeito, eu vou apagar o 100 e colocar apenas o número 3. Assim, quando eu gerar a nota, ele vai gerar na quantidade correta. Ok? E aí, uma vez que nós identificamos quais são as notas, ou qual é a nota que vamos devolver, né? Podemos fazer essa operação para mais de uma nota de uma única vez, otimizando mais ainda o tempo de vocês. Informamos o produto e a quantidade. Nós vamos vir aqui em selecionar e escolher a opção gerar documento fiscal unificado ou gerar múltiplos documentos fiscais. Aqui essa opção no gerar documento fiscal unificado quer dizer que a gente vai gerar apenas uma nota fiscal de saída de devolução baseada em todas as notas fiscais de compra que foram marcadas ali nas caixinhas abaixo. Então, caso sejam notas do mesmo fornecedor, né? O mesmo fornecedor mandou 3 notas, 4 notas, quantas forem necessárias, e cada nota eu vou ter uma devolução, né? Um produto pelo menos para devolver, eu posso marcar todas as notas e fazer apenas uma nota fiscal de saída, referenciando todas aquelas notas fiscais de entrada.
Isso lembrando que só se aplica quando as notas são do mesmo fornecedor, ok? Agora, se vocês têm um acordo com o fornecedor de fazer uma nota de devolução para cada nota de entrada, ou até mesmo se vocês querem fazer várias notas de devolução de vários fornecedores diferentes, vocês podem utilizar o gerar múltiplos documentos fiscais. Que aí o TOTS Retaguarda vai gerar uma nota fiscal de saída de devolução para o fornecedor, baseada em cada nota de entrada de devolução, cada nota fiscal de compra que vocês fizeram. Então, ele vai gerar uma para uma, quando a gente escolhe múltiplos documentos fiscais. Ok? E aí, uma vez que escolhemos a opção de como que vamos gerar as notas fiscais, ele vai trazer a tela da nota, né? Dependendo, ou a tela da nota mesmo, ou o filtro, com a nota já preenchida, com todos os produtos, com o seu fornecedor, com as quantidades, do jeitinho que a gente escolheu na tela anterior. O que vale é apenas que a gente indica, né, que vocês revisem se está tudo ok. Vocês não vão ter a necessidade de preencher a nota, mas a gente indica que sempre seja revisado para garantir que está de acordo com as necessidades, que vocês não colocaram produtos a mais ou a menos, que o fornecedor está certo, quantidade, valor e tudo mais. Tá? A única coisa que vai ficar pendente para vocês é integrar a nota. A nota está preenchida, mas ela não foi enviada para o Cefaz ainda. Tá? Então, ela vai ficar como pendente de integração. Não movimentou estoque e não foi transmitida para o Cefaz. Tá? A partir daí, o processo de envio das notas é similar a quando a gente faz uma nota manual. Tá? A nota está preenchida e aí a gente precisaria apenas gerar o documento fiscal para transmitir. Só é importante reforçar sempre para vocês validarem com o contador se as notas fiscais foram geradas com os impostos e o CFOP correto, principalmente quando vocês forem utilizar essa rotina pela primeira vez. Então, garantam, peçam acompanhamento do contador, garantam que as informações da nota estão de acordo mesmo. O CFOP, trata-se do CFOP que o seu contador indicou, os impostos estão aplicados corretamente nessa nota de devolução. Então, só lembrando que a informação da nota fiscal é de responsabilidade sempre de vocês, tá? Dos franqueados ou responsável da loja, garantir que está certo. Nós vamos sempre ajudar vocês a como configurar, mas a informação para ser colocada na nota é sempre de responsabilidade do lojista, ok? Bom, e após revisar todos os dados e garantir que está tudo ok, é só clicar em gerar nota fiscal. A partir daqui, o XML vai ser gerado, e se você tem a integração com a NFE no seu pacote comercial, né, se você contratou com a TOTS a integração automática das notas, a sua nota vai ser enviada para o Cefaz, você só precisa depois garantir que ela foi aprovada ou se deu algum erro de integração. Tá? Se você não possui o pacote comercial de integração automática, aí o XML você pode fazer a transmissão ou pelo emissor gratuito ou pelo software, né, pelo transmissor de sua preferência. Tá? E aqui eu vou trazer na prática, vou trazer o TOTS Retaguarda aqui para a gente, para ver como que faz uma nota fiscal de devolução para o fornecedor de forma espelho. Tá? Deixa eu só avançar aqui. Então, aqui no TOTS Retaguarda, na guia fiscal, em notas fiscais, ele vai trazer o filtro normal, né, para identificarmos quais são as notas. E aí a gente vai vir direto aqui em novo, documento fiscal baseado em uma nota espelho. Tá? Assim que ele abrir a tela, nós vamos localizar o tipo de documento espelho, né, neste exemplo, de saída por devolução de compra para o fornecedor. Então, após escolher aqui, a gente vai preencher o filtro, né? Eu vou colocar aqui o semestre e vou clicar em filtrar, para ele trazer bastante informação para a gente poder ter uns exemplos diferentes. Então, como eu comentei, aqui nesse primeiro agrupador, ele vai trazer a nota fiscal, a capa da nota, né? Trazendo a situação da nota que ela foi aberta, né? Que ela está registrada aqui no sistema. É uma nota fiscal de entrada. Aqui tem o número da nota fiscal, quem que é o fornecedor, para qual loja que essa nota foi movimentada. E as demais informações, né? O valor da nota, o tipo e tudo mais. Então, nós vamos escolher. Assim que a gente clica aqui nas notas, ele vai aparecendo quais são os produtos que contemplam essa nota nesse agrupador abaixo.
Então, essa nota, por exemplo, em fornecedor demonstração, é uma nota de 15 itens. Eu preciso marcar a nota aqui nessa primeira coluna. E aí ele fica habilitado aqui todos os produtos. Vou até aumentar aqui para gente, para ficar um pouco mais fácil a visualização. Digamos que eu vou devolver, vou desmarcar aqui todos os itens, que eu vou devolver apenas 3 itens dessa nota. É possível filtrar, ordenar, desculpa, por descrição. Então, se eu clicar aqui, ele vai ordenar aqui descrição maior para menor, similar a uma planilha do Excel, por exemplo. Por código também ele vai ordenar. Aí, uma vez que nós identificarmos, por exemplo, o blush Top A. Este produto, ele veio 3 itens com defeitos. Na minha nota fiscal de compra, ele veio 30 unidades, mas eu vou devolver apenas 3. Então, aqui na coluna quantidade devolvida, eu vou apagar o 30 e colocar apenas 3. E aí, se tiver outro produto também, a mesma coisa. A gente marca o produto e altera aqui a quantidade. Tá? Então, tudo que for nota de saída de devolução para o fornecedor, nós precisamos informar quais são as quantidades e quais são os itens que nós vamos devolver. Se houver mais alguma nota que vocês já queiram otimizar e gerar também, vocês podem marcar aqui a próxima nota e escolher aqui a quantidade devolvida desses produtos, né, do produto que vocês vão devolver. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho 2 notas marcadas de fornecedores diferentes. Então, neste caso, quando eu vier aqui em selecionar, eu preciso escolher o gerar múltiplos documentos fiscais. Porque assim ele vai gerar várias notas fiscais, né? Neste exemplo, ele vai gerar 2 notas fiscais de saída por devolução para o meu fornecedor, para uma nota para cada uma dessas de entrada. Então, clicando aqui no gerar múltiplos documentos. Ele é por diferentes unidades de negócio. Neste exemplo, eu não vou conseguir seguir para vocês porque são lojas diferentes. Então, eu vou gerar apenas uma nota fiscal de devolução para o meu fornecedor. Então, aqui no gerar múltiplos documentos ou o gerar unificado, como eu só tenho uma, essa opção é indiferente. Ele traz aqui a nota para a gente, como informado, né, anteriormente, a única coisa é que a situação ela está pendente de integração. Então, até esse momento, ele não movimentou estoque, ele não transmitiu a nota para o Cefaz, mas a nota fica aqui já registrada, já preenchida para vocês apenas revisarem. Então, vou dar duplo clique aqui ou clicar em editar, só para garantir que a geração da nota está correta. Então, assim que ele abrir, eu já vou ir direto nos itens para a gente identificar como que vimos o CFOP e os impostos. Então, ó, a nota está preenchida, na observação ele tem aqui os dados da nota, né, o número da nota para o Cefaz e tudo mais. Aqui em itens totais, editar itens do documento, ele vai abrir para a gente todos os produtos que eu marquei naquela tela anterior. Então, eu tinha marcado apenas 2 produtos, 3 unidades para o blush Top A e 5 unidades para o batom creme D. Então, tá certinho as quantidades. Aqui, essa primeira coluna trata-se do CFOP. Então, esse CFOP ele está marcado como devolução por compra. Essa é uma informação muito importante para vocês validarem com o contador de vocês, quando forem gerar, principalmente da primeira vez. E aqui abaixo nós temos os impostos. Então, a gente tem a classificação tributária, o valor da alíquota, né? Desculpa, a alíquota e o valor da alíquota certinho. Então, selecionando o item, ele vai trazer aqui embaixo os tributos de cada um dos produtos, tá? Neste momento, é onde a gente vai sempre ter que validar, né? A gente indica que sempre seja validado que está preenchido da forma correta. Bom, estando tudo ok, vou fechar aqui a tela. E aí basta a gente clicar em gerar nota fiscal. Na minha base, ele tem integração com pedidos de venda, eu só vou ignorar aqui. O de vocês, se tiver integração com pedidos de compra, desculpa, ele vai trazer essa informação. Do contrário, ele vai vir direto aqui para a gente escolher uma série. Então, no meu exemplo aqui é série 1, ele já traz o número da nota certinho, e aí eu exporto a nota fiscal. Nessa exportação, ele vai gerar o XML para a gente
E se você tem a integração automática com o Cefaz, ele vai transmitir para o governo essa nota. Se você não tem, aí você precisa pegar esse XML que foi exportado e fazer a transmissão via outro software. Certo? E aí a nota ela fica como integrada, impressa, e aí a situação NFE depende aí do seu pacote comercial. E aí vocês precisam só acompanhar essa integração, caso vocês tenham aí o pacote da integração NFE. Bom, e voltando aqui para a apresentação, essa era a operação de nota espelho para devolução para o seu fornecedor, né? Uma movimentação de saída. E agora a gente vai fazer outro tipo de movimentação de saída, que é a nota fiscal espelho baseada em um cupom de venda. Agora, para o final do ano, acaba sendo bastante comum a gente ter clientes que solicitam a DANF daquele cupom fiscal. Tá? Então, acontece bastante do cliente ir até a loja e comprar vários itens para brinde dos funcionários dele, ou algum outro motivo que ele precise justificar lá com o contador o custo da empresa dele, por exemplo. Então, caso um cliente solicite uma DANF daquela compra que ele fez, se vocês já registraram no PDV aquele cupom, vocês podem fazer a nota espelho. Do contrário, se ele identificar antes que ele quer uma nota fiscal, não um cupom fiscal, aí vocês podem fazer manualmente uma nota de saída venda no TOTS Retaguarda direto, sem problemas. Agora, se vocês já lançaram o cupom no PDV, para emitir a nota fiscal, a gente tem a opção aqui de fazer a operação espelho. Então, após escolher o tipo de nota espelho de saída baseado em cupom de venda, a gente vai preencher os filtros normalmente para localizar o cupom. Então, podemos escolher por data ou até mesmo por número do documento fiscal, né, o número do cupom. Uma vez que vocês preencheram aqui os filtros e clicaram em filtrar, ele vai trazer aqui o resultado da busca, com os cupons em cima e embaixo uma visualização dos itens, né, para vocês identificarem de forma mais rápida que é aquele cupom mesmo que vocês querem gerar a nota espelho. Tá? Na primeira coluna, nós vamos sempre localizar qual que é o cupom, né, e selecionar o cupom que nós devemos fazer a nota espelho. E uma vez selecionada, é muito importante, antes de gerar o documento fiscal, garantir que o destinatário esteja preenchido. Quando a gente fala de uma nota fiscal, normalmente o fornecedor e o destinatário já estão preenchidos, né, porque foi movimentado por nota fiscal. Quando a gente fala de uma nota espelho baseada em cupom fiscal, nem sempre o cliente foi identificado lá no PDV. Então, ele vai subir para o TOTS Retaguarda, que é aquele cupom, sem nenhum cliente amarrado, porque não foi identificado lá atrás. Nesse caso, a gente precisa identificar o cliente aqui nessa coluna de destinatário antes de prosseguir com a geração da nota fiscal. Então, uma vez selecionado, a gente gera a nota fiscal ou unificado ou múltiplos documentos. Então, vou trazer aqui novamente o TOTS Retaguarda na tela para a gente. Ele está aqui na minha tela de filtro de documento fiscal, né? Eu vou vir aqui direto em novo, documento fiscal baseado em uma nota espelho. E aqui eu vou selecionar uma nota fiscal de saída baseada em cupons de venda. Tá? Lembrando que a nomenclatura pode ser diferente na base de vocês, mas ainda assim vai ser objetivo e fácil de encontrar. Então, nota fiscal de saída, cupom de venda. Vou preencher aqui um filtro de data para a gente ter bastante exemplo, tá? E vou clicar em filtrar direto. Uma vez que filtrar, ele vai trazer aqui em cima todos os cupons daquele período que eu escolhi. Aqui embaixo, ele traz os itens, mas eu não consigo selecionar os itens, porque a gente está falando de uma nota espelho de um documento fiscal de saída também. Então, eu vou fazer um espelho daquele cupom fiscal, ele tem que ser exatamente igual. Não é uma devolução, não é uma troca. Então, por isso, eu preciso falar para o governo exatamente quais são os itens daquele cupom. Ele não vai me dar a opção de escolher. Então, eu só posso escolher o cupom. Os itens vão estar carimbados exatamente que nem no cupom fiscal. Então, aqui, ó, neste exemplo, né, que a gente está na tela, ele tem vários cupons e nenhum foi identificado o cliente. Então, para eu saber qual que é aquele cupom certinho, eu posso escolher o documento fiscal, né? Eu posso buscar pelo documento fiscal, ou até mesmo o valor. Quando a gente clica aqui, ele vai trazer os itens aqui embaixo.
Então, supondo que esse é o cupom aqui que o meu cliente deseja que eu faça a nota fiscal, né, a DANF. Então, eu vou escolher aqui, né, eu preciso selecionar nessa primeira coluna, e aí eu preciso informar quem que é esse meu cliente. Então, vou clicar aqui nos 3 pontinhos, ele vai trazer a tela de busca de cliente. E aqui, neste momento, eu posso buscar por nome, por identificação. A identificação é sempre o CPF ou o CNPJ do seu cliente. Então, o filtro que for necessário, né? Eu vou colocar aqui o meu cliente. Uma vez que eu selecionei o cliente, ele vai ficar aqui preenchido certinho para a gente. A partir daí, é este o documento fiscal, né? Este é o cupom fiscal que eu preciso gerar a DANF. Eu venho aqui em selecionar, e aí eu posso gerar documento unificado ou múltiplos documentos fiscais. Tá? Então, gerei aqui o unificado e ele vai trazer para a gente a nota fiscal já preenchida. Só um momentinho, assim que ele trouxer. Ele trouxe aqui a nota fiscal para a gente, com a observação aqui do número do cupom. Aqui em itens totais, quando eu clicar em editar itens do documento, ele tem aqui todos os produtos certinho, daquele cupom. O mais importante é revisar se o CFOP está correto, que nem esse CFOP aqui, no meu exemplo, é o 929, né? Saída de venda baseada em um cupom ECF. Validem sempre com o seu contador para não correr o risco de gerar uma nota com o CFOP, com os impostos incorretos, ok? E aqui abaixo nós temos os impostos. Estando tudo ok, a quantidade, os produtos, o CFOP e os impostos, basta a gente gerar a nota fiscal. Então, clicando aqui em gerar nota fiscal, na minha base ele tem essa integração com pedido de compra, vou só ignorar. E aí ele vai pedir uma série e ele vai gerar um número aqui para a gente. Confirmar a impressão, ele vai imprimir aqui o XML e gerar a nota integrada aqui para envio para o Cefaz. Só uma informação muito importante, pessoal, quando a gente gera uma nota fiscal de saída baseada em um cupom lá no PDV, ele não vai movimentar o estoque novamente, porque o cupom por si só já movimentou o estoque. Então, este tipo de documento aqui no TOTS Retaguarda está configurado para não movimentar novamente o seu estoque. Assim, ele não vai ter divergência aí. Vocês podem fazer essa nota fiscal de saída baseada no cupom sem problema nenhum, que o estoque não vai ter problema. Então, é muito importante que, caso vocês realizem essa nota espelho, o tipo de documento esteja correto, né? Sempre como nota espelho. Se vocês gerarem uma nota fiscal manual baseada naquele documento, naquele cupom fiscal lá do PDV, se atentem muito ao tipo de documento para não ser uma saída de venda normal, que senão vai movimentar o estoque de vocês. Então, caso o seu cliente solicite uma DANF, a gente indica que seja utilizado sempre pela rotina de nota espelho, que é garantido que não vai movimentar o seu estoque. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, pode entrar em contato com o suporte que a gente explica certinho como que identifica isso. A princípio, nós temos também já publicado no canal do YouTube um webinar específico sobre as configurações fiscais, onde a gente informa como localiza o tipo de documento, como que a gente identifica se movimenta ou não o estoque, que é o webinar de nota fiscal mesmo. Nele a gente aborda todo esse conteúdo também. Tá? Então vocês podem buscar no canal do YouTube esse vídeo que explica certinho como identifica o tipo de documento fiscal e o CFOP para ver as configurações dele, ok? Então, voltando aqui para a apresentação, essa foi como gerar uma nota fiscal baseada em um cupom, né? Fazer a DANF de um cupom fiscal que já foi impresso lá no PDV. Então, até o momento, nós fizemos 2 exemplos de notas fiscais espelho de saída, né? Uma saída de devolução para o seu fornecedor e uma saída de uma nota fiscal de cupom impresso lá no PDV para o seu cliente, caso ele exija a DANF. E agora a gente vai fazer uma nota fiscal de entrada, que acaba sendo um pouco mais raro, né? Um pouco mais incomum de acontecer, mas eventualmente vocês podem fazer uma nota espelho de uma operação de entrada, tá?
Então, falando de notas de entrada por troca. Quando a gente emite uma nota fiscal de troca, a loja se credita dos impostos pagos durante aquela primeira venda do produto. Então, trazendo um pouco mais de detalhe ainda, quando o cliente vai até sua loja e compra o produto, vocês imprimem o cupom fiscal normalmente e a sua loja é tributada em cima daquele cupom fiscal. Caso o cliente volte depois e troque o produto, vocês vão precisar imprimir um novo cupom fiscal. Para o Cefaz, é indiferente se esse novo cupom fiscal foi pago em dinheiro, em cartão ou até mesmo em produto, né? Porque ele pagou com uma troca de um produto. Então, para o Cefaz, você gerou um novo cupom fiscal. A forma de pagamento é indiferente. Por isso que seria interessante a gente sempre informar para o governo, para o Cefaz, que aquele cupom, aquele primeiro cupom que ele comprou, né, que o cliente consumiu na loja, houve uma desistência, aquele produto voltou para a loja. Por isso, gerar a nota fiscal de troca. Quando a gente emite o cupom de troca lá no PDV, faz a troca por cliente, o seu estoque é movimentado, porém, em momento nenhum é informado para o Cefaz que aquele produto voltou para você. Por isso, da nota fiscal de troca. Alguns contadores informam que a loja é simples nacional, que a operação de nota fiscal de troca acaba sendo irrelevante para a questão de créditos de imposto para a loja. Então, alguns contadores orientam que não é necessário fazer essa nota fiscal de troca. Porém, se o seu contador indicar que é necessário fazer a nota fiscal de troca para informar sempre para o governo, né, para o Cefaz, que aquele produto entrou ou saiu da sua loja, aí a gente consegue fazer via nota espelho aqui no TOTS Retaguarda. Então, no TOTS Retaguarda, a gente tem a opção de nota fiscal de entrada, né, NFE, cupons de troca. Esse tipo de documento, novamente, não vai movimentar o seu estoque, tá? Fiquem tranquilos, porque o estoque já foi movimentado lá no PDV, então, este tipo de documento é apenas para informar para o Cefaz essa movimentação, ok? Escolhido o tipo de documento cupons de troca, nós vamos informar qual que é a data que aquele cupom foi movimentado. Então, a gente pode informar a data ou até mesmo o número do cupom de troca, tá? Preenchido aqui os filtros, vamos clicar lá em filtrar, tá? E é sempre importante validar com o contador se as notas fiscais foram geradas com os impostos corretos. Eu vou trazer sempre essa informação, vou ser bem repetitiva nisso, porque, novamente, toda a configuração, né, todas as informações dos valores dos CFOPs gerados na nota fiscal é de inteira responsabilidade do lojista garantir que a informação está correta. Nós, como TOTOS, ou até mesmo a rede que faz a configuração para vocês, vai, no máximo, orientar como é que se faz essa configuração, mas a responsabilidade de garantir que aquele dado, que aquela informação está correta, é sempre de vocês, ok? Depois de filtrar, a gente vai selecionar, né, localizar e selecionar a troca que foi emitida lá no TOTOS PDV. Então, nós temos a caixinha de seleção aqui. Novamente, eu não consigo escolher quais são os itens, porque um cupom de troca, ele é fechado. É exatamente aquilo que foi informado no PDV, é o que a gente vai gerar a nota fiscal aqui no TOTOS Retaguarda. Nós temos também que garantir que o destinatário está preenchido antes de selecionar ali para gerar um documento ou múltiplos documentos, tá? E aí a gente vai ver na prática aqui como que funciona essa operação de uma nota de entrada baseada em um cupom de troca. Vou trazer aqui o TOTOS Retaguarda. Ele tem aqui as duas notas que a gente gerou aqui no exemplo, né, na minha consulta de documento fiscal. Então, eu vou vir aqui direto já em novo documento fiscal baseado em uma nota espelho. Ele vai trazer aqui para a gente todos os tipos e eu vou vir aqui escolher o NFE, né, entrada, cupons de troca. Vou selecionar aqui o meu período, para a gente ter mais exemplos, e vou clicar em filtrar. No momento, eu tenho duas trocas que foram finalizadas lá no PDV, que eu não gerei nota ainda. Eles identificaram aqui o cliente, então no PDV, como já identificou, ele já trouxe aqui para a gente certinho. Uma informação muito importante. Caso vocês vão gerar sempre, né, caso a geração da nota de troca por orientação do seu contador deva acontecer em 100% das vezes, a gente indica que a configuração lá no PDV, no momento que vocês escolhem a opção lá de troca e devolução, solicite o cadastro de um cliente.
E aí vai facilitar bastante a geração aqui no sistema, né? Outra coisa referente ao cadastro de cliente, algumas redes utilizam o cadastro simplificado do cliente, né? Que não tem endereço e não tem documento, tem só o nome e o telefone normalmente, né? Caso a sua rede utilize esse tipo de cadastro, é muito importante que antes de gerar a nota fiscal, seja preenchido completamente o cadastro daquele cliente. Para gerar uma nota fiscal, é fundamental, né, para que ela seja aprovada, que tenha um documento, né, CPF ou CNPJ, e um endereço válido. Sem essas informações, a nota fiscal vai ser recusada pelo Cefaz. Se acontecer isso também, se vocês gerarem a nota e eventualmente o cadastro estiver incompleto ou incorreto, pode ficar tranquilo também que vai retornar o erro de validação da nota, mas basta vocês lá na guia global localizar o cliente, completar, né, acertar o cadastro daquele cliente e aqui no TOTS Retaguarda apenas reenviar, né, aqui na guia fiscal, apenas reenviar a nota fiscal, que ela vai ser reprocessada pelo Cefaz sem nenhum problema. Então, caso dê algum erro de integração em qualquer nota espelho, né, pode ser até devolução fornecedor por estar faltando a inscrição estadual, por exemplo, é só ajustar o cadastro dele e reenviar. Bom? Então, seguindo aqui, eu tenho a nota fiscal. Eu vou gerar uma nota fiscal de devolução, né, baseado naquela troca lá no meu PDV. Então, eu vou marcar aqui a opção, qual que é o cupom, e gerar documento fiscal. Neste momento, eu posso gerar mais de uma nota também, fazer tudo de uma vez só, ou fazer uma por vez. Então, ao gerar o documento aqui unificado ou múltiplos, ele vai trazer a nota do mesmo jeito para a gente já toda preenchida, já certinho, para a gente apenas validar, garantir que as informações estão corretas, e estando tudo ok, né, tá tudo certinho, é só clicar em gerar nota fiscal. Então, aqui em textos totais, a gente consegue visualizar quais são os produtos que foram devolvidos, qual que é o valor que ele foi devolvido, quantidade, tudo certinho, né? O mais importante, o CFAP, ele está como entrada de devolução, os impostos estão preenchidos. Então, estando tudo ok, é só gerar nota fiscal. Aqui é sobre o meu pedido de compra, eu vou apenas dar um ok para ignorar. E para vocês, ele vai vir direto aqui para a gente selecionar uma série. E aí ele já vai acatar o número da nota fiscal e gerar o XML para a gente. Então, ele está aqui. Então, dos nossos 3 exemplos, nós fizemos uma devolução de compra para fornecedor, uma nota de saída, né? Outra nota de saída baseada no cupom fiscal impresso lá no PDV, e aí uma nota fiscal de entrada por devolução baseada na troca. Eu vou até abrir aqui novamente o documento fiscal baseado em nota espelho para trazer uma outra informação muito importante. Nós temos 2 tipos de devolução do cliente para a loja. Nós temos a devolução baseada em uma troca e apenas a devolução por desistência. O cliente não quer mais aquele produto e ele devolveu para vocês. Essa devolução por desistência mesmo, essa daqui, ela deve ser feita sempre pelo live, né? Não há possibilidade de fazer pelo PDV, e ela movimenta o estoque de vocês, tá? Quando a gente fala de uma nota fiscal de entrada por devolução por conta de uma troca, aí não vai movimentar o estoque, porque isso já foi feito lá no PDV. Então, nós realmente temos 2 tipos de devolução de venda, né? Uma por troca e uma por desistência. Então, sempre que vocês forem fazer a nota fiscal baseada em devolução, se atentem para garantir se há uma troca ou não, ok? E aí, ainda falando sobre a nota fiscal de troca, né, de devolução baseada numa troca, caso o seu contador fale que é necessário fazer uma nota fiscal para cada operação de troca, a gente consegue automatizar isso no TOTS Retaguarda. Assim, vocês não precisam, toda vez que tiver uma troca no PDV, vir e registrar a movimentação manualmente, mesmo que seja pela nota espelho, tem como otimizar mais ainda essa operação. Então, a gente tem algumas configurações que toda vez que o TOTS Retaguarda identificar um cupom de troca impresso lá no PDV, ele sozinho vai gerar a nota fiscal para vocês. Aí cabe a vocês garantirem, né, e acompanharem que as notas foram geradas, transmitidas, que está tudo certo. Tá? Então, falando aqui da automatização das notas de troca, a gente precisa habilitar alguns parâmetros lá no TOTS Retaguarda.
Então, na guia global, em cadastros, parâmetros do sistema, a gente tem algumas parametrizações responsáveis por geração de nota fiscal, por cadastro de cliente, tudo mais. Nesse caso, nós vamos vir aqui na guia fiscal, né, no módulo fiscal, e localizar esses 4 parâmetros por loja, tá? Esses parâmetros eles devem ser ativados loja a loja. Se vocês trabalham numa central que tem mais de uma loja, cada loja precisa ser configurada. E aí eu vou trazer no detalhe aqui o porquê, tá? Então, desses 4 parâmetros, a gente tem o 9045, que ele vai determinar quem que é o cliente padrão para a impressão de uma nota de troca automática. Caso ocorra algum problema, ou caso o seu operador de caixa não identifique corretamente o cliente lá na hora dele fazer a troca no PDV, qual é o cliente que o TOTS Retaguarda vai abordar como padrão? Cada loja pode ter um cliente único, né? Pode ter um cliente próprio. Então, por isso, essa é uma das informações responsáveis loja a loja. Validem sempre com o seu contador qual que é o cliente genérico, né? Qual que é o cliente padrão que, na falta da identificação lá no PDV, o TOTS Retaguarda deve acatar para poder gerar aquela nota fiscal. Então, uma vez que identificamos quem que é o cliente, o próximo parâmetro, é o 9046, que a gente vai informar qual que é a série padrão para a nota fiscal de cupom de troca automática. Tá? Alguns contadores seguem alguns padrões diferentes para notas de entrada, é série 1, notas de saída, série 2, notas de devolução, série 3, notas de troca. Então, cada contador segue um padrão único. Se o seu contador não segue um padrão, se ele não indicou você a ter várias séries diferentes, você pode colocar direto aqui a série 1. Mas o preenchimento desses parâmetros, a gente indica que seja sempre acompanhado do seu contador, porque ele é o responsável fiscal da sua loja. Okay? Então, depois de informado o cliente e a série, nós temos aqui o parâmetro 9047, que ele vai determinar se ele vai integrar e exportar a nota automaticamente. Então, se você possui o pacote de integração automático, né, das notas com o Cefaz, você pode preencher o valor 1, que ele vai integrar automaticamente a nota, e aí você precisa apenas exportar a nota para o Cefaz, ou até mesmo, se você colocar o valor 2, ele vai integrar e exportar. A única coisa que o usuário, né, que vocês precisam fazer é filtrar, né, uma vez por semana, uma vez por quinzena, no máximo uma vez por mês, para garantir que todas as suas notas de troca automáticas foram aprovadas pelo Cefaz, tá? Caso vocês preencham o número 2, né, para integrar e exportar automaticamente, é fundamental que vocês façam isso pelo menos uma vez por mês. Se der algum erro de aprovação naquela nota fiscal, a gente não consegue reenviar a nota se já passou 30 dias. Por isso é muito importante vocês seguirem um padrão aí com vocês, colocarem na agenda, alguma coisa assim, para garantir, né, para consultar pelo menos uma vez por mês as notas geradas automaticamente aqui pelo TOTS Retaguarda. Tá? O ideal é que seja feito pelo menos uma vez por semana, porque se der algum problema, a gente consegue corrigir mais pontualmente e rápido aí para vocês. Tá? E aí, por último, nós temos o parâmetro 9048, que ele vai falar qual que é a data de corte, a partir de qual dia o sistema vai olhar para todas aquelas notas, aqueles cupons de troca que fizeram no PDV e gerar a nota fiscal. Tá? Então, se o seu contador falou, ó, o que passou, passou, vamos fazer a partir de hoje, a data que a gente vai colocar aqui nesse parâmetro é o dia de hoje. Se o seu contador falar, não, vamos fazer aqui do mês vigente, coloca até a partir do dia 1º aqui do mês, que ele vai reconhecer todos os cupons de troca que foram impressos lá no PDV e gerar nota fiscal. Então, a data, né, quando que a gente vai começar a fazer, qual que é a data, desculpa, que o TOTS Retaguarda vai começar a fazer as notas de troca, a gente vai informar aqui nesse parâmetro 9048, tá? E após habilitar esses parâmetros, basta apenas realizar o acompanhamento para garantir que não deu nenhum erro de integração mesmo. Então, eu vou trazer aqui o TOTS Retaguarda e vou mostrar esses parâmetros para a gente. Vou sair aqui da consulta de documento fiscal, tá? E vou vir aqui em Global, Cadastros, Parâmetros do sistema, aí a gente tem rede, central e unidade de negócio.
nessa minha base aqui, eu estou logada como central, tá? A minha central de demonstração. Então, eu tenho a minha central DRG, eu tenho a minha loja 1, a minha loja 2 e aqui a minha rede, né? Que é a franquia Bematec. De vocês vai ter a central de vocês, as lojas e a rede de vocês. Então, para a gente configurar aqui os parâmetros para automatizar uma nota de troca, eu vou vir aqui em Fiscal. Eu não preciso configurar a minha central, então eu vou minimizar a central. Aqui eu já achei a minha loja. Então, vou localizar aqui ó, o parâmetro 90, 45, 46, 47, 48. Eles estão aqui para a gente. Então, na minha loja 1, eu já tenho um cliente configurado, eu tenho a minha série informada, e aqui eu deixei como desativado aqui para o treinamento. Então, eu vou clicar em editar, e o parâmetro 9047, que é o que vai determinar se o sistema vai gerar ou não a nota de troca, eu vou colocar aqui 1. Eu quero que ele gere e que ele integre a minha nota, mas a transmissão para o Cefaz eu vou fazer manualmente. Então, eu coloco a opção 1. Se vocês quiserem que ele gere e que ele integre a nota e, além disso, também exporte, vocês podem apagar aqui, né, deixar como o valor número 2, que aí ele vai fazer tudo sozinho, a gente só precisa acompanhar. Tá? Então, isso daqui é de acordo com a necessidade aí de vocês. E aqui embaixo nós temos a data de geração para fluxo automatizado. Então, ele está aqui a partir do dia 24/9, ele deve gerar nota fiscal automática para todos os meus cupons de troca. Tá? Vou descer um pouquinho mais e vou achar a minha segunda loja. Então, eu tenho aqui a minha loja 2 e eu preciso configurar também. Lembrando que para cada loja eu posso ter um cliente único, eu posso escolher uma série, porque cada loja é um CNPJ diferente, né? Então, cada loja possui a sua própria configuração de notas fiscais. Por isso que é tão importante o acompanhamento aí do seu contador. Então, aqui na minha loja 2 eu já tenho um cliente diferente, a minha série é 1. Nessa nota, a minha gerente prefere ter um controle maior, então eu vou deixar aqui só para gerar e integrar a nota. A exportação é a minha gerente que vai fazer. E aqui a data de geração automatizada. Então, eu vou colocar a partir do dia 1º de novembro de 2020. Aqui eu posso deixar tudo 0 mesmo. E a partir do momento que eu salvar, o TOTS Retaguarda vai atualizar os parâmetros com sucesso e vai começar a gerar as notas fiscais automatizadas de troca de acordo com as configurações que eu acabei de aplicar aqui nos parâmetros. Tá? Então, essa é a operação de nota de troca automatizada, né? Falando de uma nota espelho. Lembrando que caso o seu contador informe que não é necessário gerar nota fiscal baseada nas trocas, não precisa fazer nada disso, tá? É só caso vocês optem por gerar nota fiscal baseada nas trocas que foram feitas lá no PDV. E esse era o conteúdo do dia de hoje. Agora, acho que é a Isadora que está aqui com a gente, né, Isa? Como que está aí de pergunta? O pessoal gerou dúvida? Como que ficou aí o bate-papo? Então, até o momento não temos nenhuma pergunta. Vamos deixar aqui uns minutinhos para ver se o pessoal deixa alguma dúvida aqui no bate-papo. Enquanto isso, vou até reforçar que a gente tem a central de atendimento lá no portal da TOTUS mesmo. Quando vocês entram em suporte, vocês têm a opção de visualizar os manuais escritos, né, na central de atendimento lá do usuário. E a gente tem os manuais de fazer nota espelho aqui da maioria dos tipos de documento espelho. Então, a gente tem o manual escrito. Esse vídeo, né, esse webinar vai ficar gravado no YouTube também para consultas futuras. E qualquer coisa também é só acionar o suporte caso hajam dúvidas. Lembrando que o preenchimento, garantir que a informação está correta e tudo mais, é sempre de responsabilidade do franqueado. E a configuração do tipo de documento é de responsabilidade da rede. Não é a TOTUS, não é o suporte quem libera os tipos de documento, quem configura, quem ajusta a configuração. É sempre a rede, ok? Bom, não tivemos nenhuma dúvida. Agradeço mais uma vez, Bruna. Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento que você compartilha conosco. Lembrando que o canal no YouTube é o TOTUS Soluções, então todos os webinars que são realizados para a oferta franquias e redes são direcionados para lá. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Novamente, obrigada aqui por promover mais esse encontro. Obrigada a todos que participaram. Até mais.
Até o próximo. Tchau.